No vídeo a seguir, iremos falar sobre 3 afecções reprodutivas que acometem os garanhões: a degeneração testicular, a orquite e a hipoplasia testicular. Essas enfermidades acometem diretamente a fertilidade do garanhão, fator de extrema importância para que a rotina de reprodução equina obtenha os resultados desejados. As perdas econômicas resultantes dessas doenças na equinocultura são substanciais. Elas são decorrentes das perdas de taxas produtivas, aumento dos custos de gestão e também pela perda da genética masculina, a qual em muitas das vezes é extremamente valiosa para o proprietário do garanhão. Este, por sua vez, deve sempre visar o bem-estar animal para a obtenção de bons resultados, evitando o surgimento de enfermidades como estas. A degeneração testicular é uma das principais causas de infertilidade em garanhões. Ela pode ser definida como um processo que causa a deterioração da estrutura do testículo, com consequente perda da função testicular. Ela caracteriza-se por processos degenerativos e necróticos das células germinativas. Ela é uma afecção de origem multifatorial e pode apresentar-se de maneira unilateral ou bilateral, dependendo da causa ser sistêmica ou local. Essa doença pode ser causada principalmente por estresse, ocasionado pela mudança de ambiente, barulhos excessivos ou até mesmo de origem nutricional, mas também podem ser consequência da utilização de medicamentos como hormônio e corticoides, além de eventos vasculares, fatores lesivos sistêmicos, toxinas e também radiações. No exame físico do testículo acometido com degeneração testicular, é comum que o animal não sinta dor à palpação. Entretanto, o testículo irá deixar de ter consistência fibroelástica e se tornará flácido, e, dependendo do grau de severidade da enfermidade, o mesmo poderá apresentar aspecto de esponja. O tamanho do testículo irá regredir à medida que a degeneração testicular progride. O diagnóstico da degeneração testicular baseia-se no exame físico e na avaliação da qualidade do sêmen. No espermograma de um testículo degenerado, irá ser possível observar um volume normal do ejaculado, porém, a porcentagem de espermatozoides vivos estará reduzida, e essa decadência acentua-se conforme a gravidade da degeneração. Ademais, a biópsia testicular também pode confirmar a degeneração. Microscopicamente, essa enfermidade apresenta túbulos seminíferos pequenos, com membrana basal espessada, diminuição do número de células germinativas, células de Sertoli vacuolizadas, células gigantes intratubulares e fibrose intersticial. Essa doença é tratada por meio da remoção da causa. Após feito isso, deve-se fornecer provitamina A, utilizando fontes como feno de alfafa, abóbora e cenoura. A quantidade de ração fornecida deverá ser ajustada e o fotoperíodo deverá ser aumentado, mantendo a baia com a luz acesa, se o animal for de baia. É importante que sejam realizados exames periódicos até a recuperação do espermograma, uma vez que quanto mais acentuada a degeneração, maior será o tempo de tratamento. A orquite define-se como uma inflamação dos testículos, podendo ser aguda ou crônica, que pode apresentar-se em maior ou menor extensão e profundidade de acometimento do órgão. Ela é causada principalmente por traumatismos ou agentes infecciosos. No entanto, geralmente essa doença se inicia por via hematógena. Dentre as bactérias, a brucela apresenta o maior número de espécies que podem gerar a orquite, além de Escherichia coli, Proteus vulgaris, Staphylococcus e Streptococcus. O prognóstico dessa doença, na maioria das vezes, é desfavorável para a reprodução, o que a torna uma enfermidade que requer muita atenção por parte do proprietário e do médico veterinário responsável pelo garanhão, que, por sua vez, deverá evitá-la. Os sinais clínicos da orquite aguda são aumento do tamanho dos testículos, febre, respiração acelerada, inapetência, aumento do linfonodo inguinal
e, como consequência da dor intensa, o animal evita o deslocamento, caminha com as pernas abertas e perde o interesse sexual. Na palpação, o testículo se torna firme e podem também ser notadas aderências com estruturas anexas e alteração da forma testicular. Na arquite crônica, por sua vez, o testículo irá diminuir de tamanho. A palpação torna-se duro e insensível. Além disso, na infecção crônica ocorre atrofia, azoospermia, fibrose atrófica e necrose isquêmica. O sêmen, por sua vez, pode apresentar diminuição do número e da motilidade dos espermatozoides. Outras lesões podem ocorrer simultaneamente à orquite, como, por exemplo, a epididimite, a fibrose testicular e também a degeneração testicular, já comentada anteriormente. Uma vez que essas afecções são decorrentes de processos inflamatórios do testículo. O diagnóstico dessa afecção é estabelecido com base no exame físico, na avaliação e na cultura do sêmen. No espermograma de um garanhão acometido com a orquite aguda, encontra-se células inflamatórias e espermatozoides normais. Porém, na orquite crônica é possível observar uma redução do número de células inflamatórias e também do número de espermatozoides, podendo levar à azoospermia. A antibiótico-terapia deve ser iniciada com sulfonamida, trimetoprim, tetraciclinas e cefalosporinas, até que a obtenção dos resultados de cultura e antibiograma indiquem um antibiótico específico. A imersão do escroto em água fria ajuda a minimizar as lesões provocadas pela hipertermia e os edemas. Em casos de orquite unilateral, pode-se optar por uma orquiectomia, que por sua vez reduz a carga de infecção, sendo a melhor maneira de proteger a gônada aparentemente saudável. Entretanto, essa possibilidade deve ser considerada se a fertilidade estiver comprometida de forma irreversível. Apesar do tratamento, o prognóstico é desfavorável e a tendência é retirar o animal da reprodução. A hipoplasia testicular é uma patologia definida como subdesenvolvimento das gônadas caracterizado por baixo número de células germinativas nos túbulos seminíferos. Essa condição pode ser congênita ou adquirida, unilateral ou bilateral, total ou parcial. A forma mais grave é a condição unilateral parcial, pois não é muito perceptível e o garanhão transmite o problema aos seus descendentes, quando a causa for hereditária. Os fatores externos que poderiam provocar a hipoplasia são os distúrbios hormonais, as deficiências vitamínicas, as toxinas, os metais pesados, como o cádmio contidos no sal mineral, as doenças ocorridas durante a vida intrauterina e a subnutrição, principalmente no período púbere. Os testículos hipoplásicos são menores que o normal e geram consequências na fertilidade do garanhão. Na hipoplasia unilateral parcial, 1/3 do testículo está hipoplásico. Isso corresponde a uma diminuição de 1,5 a 2 centímetros menor que o outro. Na hipoplasia bilateral parcial, os 2 testículos estão diminuídos, acarretando em uma menor circunferência escrotal, ou seja, está com a média inferior ao da raça. Na hipoplasia total unilateral, um testículo é extremamente menor que o normal, e na hipoplasia total bilateral, os 2 testículos são diminutos e o animal é estéril. O diagnóstico da hipoplasia testicular pode ser facilmente confundido com o da degeneração testicular, uma vez que ambas podem apresentar manifestações similares em determinado momento. A realização de espermogramas periódicos e a confecção de curva de produção gamética seriam indicados como alternativa para diagnóstico diferencial entre essas duas alterações.
O quadro espermático será semelhante entre elas, no entanto, na hipoplasia testicular, seu caráter é irreversível. Em sua microscopia, verifica-se a ausência completa do epitélio germinativo, havendo apenas células de Sertoli no interior dos túbulos seminíferos. Infelizmente, não há um tratamento bem-sucedido para a hipoplasia testicular severa. A principal atitude a ser tomada é de evitar a propagação do defeito com o uso de biotécnicas de reprodução animal, como a inseminação artificial e a transferência de embriões, que possam permitir a proliferação de descendentes desses animais. Além disso, recomenda-se a eliminação dos indivíduos com diagnóstico clínico de hipoplasia testicular.